O segredo espiritual. Sejam todos bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu me chamo Gabriel e hoje temos um encontro marcado com os mistérios mais profundos da história. No vídeo de hoje, vamos desvendar segredos antigos, mergulhando em uma jornada que atravessa os séculos, das sombras medievais até a luz das grandes mentes renascentistas. Vamos explorar as enigmáticas escolas de mistério, as lendas e os símbolos que moldaram o rosacrucianismo e entender como esses ensinamentos ainda ressoam poderosamente nos dias de hoje. Este é o tipo de conhecimento que transforma perspectivas e eleva a consciência. Mas antes quero apresentar a você uma ferramenta poderosa que pode transformar sua vida, o meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e inspirador, este audiolivro revela técnicas poderosas para sua evolução espiritual, desenvolvimento pessoal e uma exploração profunda do autoconhecimento. Na compra do meu audiolivro, você ganha um desconto de 30% no meu e-book que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho. Nele você vai descobrir como manter sua energia protegida, fortalecer suas habilidades espirituais e encontrar um equilíbrio que transforma sua jornada. Não perca a oportunidade de explorar seu potencial máximo e alcançar uma transformação verdadeira. Clique no link na descrição e garanta já o seu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Vamos juntos nessa jornada de despertar e crescimento espiritual. Não há dúvida, companheiros místicos, de que para alguém desvelar a história e alcançar a gnose, é essencial que esteja disposto a observar, ouvir, compreender e abrir seu coração. Este é o único caminho, e sempre foi. Os mistérios do nosso mundo estão velados, mas revelá-los antes da hora certa traria imensa dor àqueles que não estão prontos para suas lições. O apóstolo Paulo, em uma metáfora profunda em sua primeira epístola aos Coríntios, disse que a carne é o alimento dos fortes, enquanto a maioria precisa ser alimentada com leite, pois ainda não estão preparados para os ensinamentos de Cristo. No entanto, aqueles que buscam sempre encontram respostas, pois nada impede um coração puro e virtuoso. Ao longo da história, várias escolas de mistério surgiram para iniciar e guiar a humanidade em seu progresso espiritual, conduzindo-a de uma era astrológica a outra. Essas escolas de mistério e seus mestres revivem as cinzas do passado, reacendendo a chama para o avanço da humanidade, como descrito poeticamente por Manly P. Hall. Uma dessas escolas místicas, que conhecemos hoje como a Ordem Rosacruz, tem desempenhado esse papel ao longo dos séculos. Bem-vindos ao Diário de Agripa, o ponto de encontro dos místicos modernos. O rosacrucianismo, um movimento espiritual e cultural complexo, remonta ao início do século XVII na Europa e evoluiu em várias formas até os dias atuais. Caracteriza-se por uma mistura eclética de sabedoria esotérica, integrando misticismo, alquimia, gnosticismo cristão e diversas correntes filosóficas e espirituais. As origens da Ordem Rosacruz estão envoltas em mistério, frequentemente associadas à figura enigmática de Christian Rosenkreuz. Contudo, mais do que um personagem histórico, Rosenkreuz é muitas vezes visto como uma entidade simbólica. Discutiremos mais sobre isso em detalhes em breve. O termo Rosacruz deriva da cruz rosa, símbolos que sintetizam os ensinamentos da ordem. A manifestação pública do rosacrucianismo pode ser rastreada até 2 manifestos anônimos publicados no início do século XVII, Fama Fraternitatis Rosae Crucis, a fama da Irmandade da Cruz Rosa, datado de 1610, e Confessio Fraternitatis, a Confissão da Irmandade, datado de 1615. Em 1617, um terceiro volume anônimo foi lançado, As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Enquanto os 2 primeiros textos servem como uma introdução às leis e ao contexto do rosacrucianismo, As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz são especialmente interessantes por seu simbolismo alegórico.
A história retrata o enigmático Christian Rosenkreuz sendo convidado para um casamento celestial, que simboliza um processo alquímico de transformação, uma jornada espiritual de purificação e unificação, análoga ao refinamento de metais em ouro na tradição alquímica. Ao longo da narrativa, Rosenkreuz encontra personagens simbólicos e enfrenta provações, todas representações metafóricas do caminho do iniciado rumo à iluminação espiritual e à transcendência da consciência dualista. Assim, as bodas alquímicas não só pintam um retrato alegórico do processo alquímico, mas também oferecem um mapa para a transformação espiritual e a iluminação. Esses textos fundamentais sugeriam a existência de uma irmandade secreta de mentes iluminadas, guardiãs de uma sabedoria ancestral que discretamente moldava a evolução espiritual da humanidade. Os ensinamentos Rosacruzes se concentram em conceitos de iluminação espiritual e sabedoria interior, com o objetivo de desvendar os mistérios profundos da existência. Os adeptos são incentivados a alinhar suas vidas com essas leis, promovendo seu desenvolvimento pessoal e contribuindo para o avanço coletivo da humanidade. Durante uma era de grandes tumultos, a promessa de transformação espiritual atraiu muitos, estimulando a busca por sabedoria esotérica. Filósofos ocultistas renomados do século XVII, como Michael Meyer, Robert Flood e Thomas Vaughan, demonstraram um interesse profundo na visão de mundo Rosacruz. No fascinante Silentium Post Clamores, 1617, Meyer oferece uma visão evocativa do rosacrucianismo, rastreando suas raízes até uma tradição primordial. Ele escreve: nossas raízes remontam às civilizações egípcia e bramânica, entrelaçando-se com os mistérios profundos de Eleusis e Samotrácia. Inspiramo-nos nos magos persas, nas buscas intelectuais dos pitagóricos e no pensamento iluminado dos árabes. Essa passagem é frequentemente citada por organizações modernas que reivindicam a herança Rosacruz, reforçando a ideia de que a Ordem Rosacruz tem suas raízes nas tradições místicas e filosóficas do Antigo Egito. Embora essa conexão histórica não possa ser solidamente comprovada, é inegável que o simbolismo, os princípios e os rituais Rosacruzes se inspiram nessas fontes antigas. Assim, embora a instituição tenha se formado oficialmente no final do século XVI ou início do século XVII, suas raízes remontam muito mais longe na história. Ao longo da Europa medieval, o conhecimento místico era frequentemente envolto em simbolismo ou oculto em canções de amor dos trovadores, fórmulas dos alquimistas, no sistema simbólico conhecido como Cabala e nos rituais das ordens de cavalaria. Por exemplo, Francis Tin, uma figura intrigante do século XVI e alquimista, escreveu uma série de manuscritos que podem servir como marcos na história Rosacruz. A fascinação de Tin pelo oculto é evidente em seu tratado Homo Animal Sociale, 1578, onde ele explora hieróglifos egípcios, druidas e as complexidades da comunicação simbólica. Tin expressa um profundo interesse pela Cabala e lamenta a perda do conhecimento mais profundo, ecoando os sentimentos do erudito cabalista Sr. Dee, autor do Monas Hieroglífica. Tin sugere que os descendentes de Sete gravaram seu conhecimento dos fenômenos celestes em pilares e menciona de maneira velada o caótico reino dos traidores na Torre de Babel, criticando os maçons por suas habilidades de construção falhas, simbolizando a perda da linguagem original pura. Tin também escreveu poemas por volta de 1600, descrevendo os primeiros dias da formação de uma sociedade secreta em uma taverna de rosas, mas me desvio do ponto principal. Basta dizer que, se alguém deseja explorar mais profundamente, há muitas pistas em obras daquela época que mencionam uma ordem misteriosa, simbolizada por uma rosa sobre uma cruz. Fornecerei os links para essas obras em minha página do Patreon, onde também será anexada a transcrição deste vídeo. Assim, a próxima pergunta que surge naturalmente é: quem fundou a Ordem Rosacruz? Se concluirmos que Christian Rosenkreuz é apenas uma figura simbólica, a única resposta plausível é que não há um único fundador.
Christian Rosenkreuz pode ser um arquétipo lendário, mas alguém certamente escreveu os manifestos Rosacruzes e parece que não se trata de uma única pessoa, mas de um grupo. Portanto, os fundadores da ordem poderiam ser os autores desses textos, e aqui entramos em um território mais especulativo. Duas figuras destacam-se como possíveis candidatos a este título: Johannes Valentinus Andreae e Sir Francis Bacon. Johannes Valentinus Andreae foi um teólogo e escritor alemão do final da Renascença. Seu profundo conhecimento teológico e filosófico, combinado com suas habilidades de escrita, fazem dele um candidato plausível para a autoria dos manifestos Rosacruzes. Isso se torna ainda mais convincente quando consideramos os temas dos manifestos em comparação com as obras reconhecidas de Andreae. Os manifestos Rosacruzes apresentam uma visão utópica de iluminação espiritual e reforma social, ideais frequentemente expressos por Andreae em seus próprios escritos. Talvez a evidência mais intrigante seja a referência posterior de Andreae ao Fama Fraternitatis e ao Confessio como um ludibrium ou brincadeira. Alguns estudiosos do esoterismo sugerem que Andreae fez essa declaração para proteger sua carreira clerical das perseguições religiosas e políticas da época. Afinal, ainda era uma época de grande perseguição, e alguns afirmam que os Rosacruzes eram os descendentes dos Cavaleiros Templários, que foram queimados vivos e perseguidos por heresia pelo Papa e pelo rei Filipe IV por volta de 1530, mais de 80 anos antes da publicação do primeiro manifesto. A cruz com a rosa já era um símbolo presente em Portugal, no Convento de Cristo, lar dos Cavaleiros Templários, posteriormente renomeados Ordem de Cristo. 3 buquês ainda decoram a abóbada ou sala de iniciação, onde a rosa pode ser claramente vista no centro da cruz. Nesse contexto histórico, aqueles que poderiam ser identificados como Rosacruzes enfrentariam grande perseguição, portanto, os fundadores e autores precisavam ser discretos. Andreae também fazia parte de um círculo intelectual em Tübingen, na Alemanha, conhecido por seu interesse em ideias esotéricas e reforma social, o que se alinha intimamente com os temas dos manifestos Rosacruzes. Por outro lado, Sir Francis Bacon, filósofo, estadista e defensor da ciência empírica na Inglaterra, também é apontado como possível autor dos manifestos. Bacon era conhecido por sua visão de uma sociedade iluminada pelo conhecimento, um tema que ressoa fortemente com os princípios defendidos nos textos Rosacruzes. Essa visão é articulada de forma clara em sua obra A Nova Atlântida, que descreve uma sociedade utópica guiada pela investigação científica e sabedoria. Além disso, existem paralelos simbólicos e temáticos entre os escritos de Bacon e os manifestos Rosacruzes. Alguns estudiosos apontam semelhanças na abordagem de Bacon e dos manifestos em relação à busca pelo conhecimento, a reconciliação entre religião e ciência e o poder transformador da sabedoria. Embora tanto Andreae quanto Bacon sejam candidatos convincentes, é importante lembrar que essas teorias são especulativas. As verdadeiras origens da Ordem Rosacruz e a autoria dos manifestos permanecem um mistério até hoje. É mais provável que os textos Rosacruzes sejam fruto de um esforço colaborativo de um grupo de indivíduos com ideias afins. De fato, alguns associam a formação da Ordem Rosacruz ao Colégio Invisível, o grupo precursor da Royal Society de Londres. O conceito de Colégio Invisível é mencionado em panfletos Rosacruzes alemães no início do século XVII. Ben Jonson, contemporâneo de William Shakespeare, referenciou esse conceito em sua máscara alegórica As Ilhas Afortunadas e Sua União, apresentada em 1624. Nesse contexto, o Colégio Invisível pode ter simbolizado um grupo de sábios e virtuosos que, embora ocultos da vista pública, exerciam uma influência benéfica sobre a sociedade. Essa interpretação é semelhante ao conceito Rosacruz de uma fraternidade secreta que trabalha nos bastidores para iluminar e reformar o mundo.
A ideia de tal ordem, exemplificada pela rede de astrônomos, professores, matemáticos e filósofos naturais na Europa do século XVI, promovida por homens como Johannes Kepler, Georg Joachim Rheticus, John Dee e Tycho Brahe, deu origem ao Colégio Invisível. Este grupo foi o precursor da Royal Society, fundada em 1660. Ele consistia em cientistas que realizavam reuniões regulares para compartilhar e desenvolver o conhecimento adquirido por meio da investigação experimental. Entre eles estava Robert Boyle, que escreveu Os Pilares do Invisível, ou como eles se autodenominam, o Colégio Filosófico, agora e então me honram com sua companhia. Se você assistiu ao meu vídeo sobre Isaac Newton, já sabe que ele também era membro da Royal Society e um devoto estudante de alquimia e hermetismo. Na verdade, muitos membros do Colégio Invisível tinham interesse em alquimia e na filosofia hermética, elementos-chave do rosacrucianismo. Portanto, pode-se concluir com segurança que a Ordem Rosa-Cruz foi formada por um grupo de pensadores proeminentes da época e não por um único indivíduo. Mas vamos falar sobre Christian Rosenkreutz e seu potencial significado simbólico nessa história. Segundo a lenda, Christian Rosenkreutz nasceu em 1378, o último descendente da Casa de Garlitz, uma nobre família alemã do século XIII. Seu castelo ficava na floresta da Turíngia, na fronteira com Hesse, e eles haviam abraçado as doutrinas albigenses ou cátaras, combinando crenças gnósticas e cristãs. Toda a família foi condenada à morte por Conrad von Marburg, exceto o filho mais novo, de apenas 5 anos. Ele foi secretamente levado por um monge albigense de Languedoc para um mosteiro, onde foi educado e fez amizade com 4 outros irmãos que mais tarde se juntariam a ele na fundação da Irmandade Rosa Cruz. A lenda diz que durante sua estadia com o monge, Rosenkreutz foi educado e preparado para uma peregrinação à Terra Santa. Durante sua jornada, ele estudou em Damasco, Egito e finalmente em Fez, Marrocos, onde foi iniciado no Magnus Opus dos alquimistas. Fez, lar da Universidade de Al-Qarawiyyin, fundada em 859 d.C., era considerado um centro de aprendizado. Lá, Rosenkreutz teria sido introduzido aos seres elementais e adquirido uma compreensão profunda da natureza e do universo. Manly P. Hall escreve: com os árabes, CRC também aprendeu sobre os povos elementares e como com sua ajuda era possível ganhar admissão ao mundo etéreo, onde habitavam os gênios e espíritos da natureza. CRC descobriu que as criaturas mágicas das Mil e Uma Noites realmente existiam, embora invisíveis para o mortal comum. Com astrólogos vivendo no deserto, ele foi ainda mais instruído nos mistérios das estrelas, nas virtudes da luz astral, nos rituais de magia e invocação, na preparação de talismãs terapêuticos e na ligação dos gênios. CRC tornou-se um adepto na coleta de ervas medicinais, na transmutação de metais e na fabricação de pedras preciosas por meios artificiais. Até o segredo do elixir da vida e da panaceia universal foi comunicado a ele. Enriquecido com esse conhecimento além dos sonhos, o mestre sagrado retornou à Europa e lá estabeleceu uma casa de sabedoria, a Domus Sancti Spiritus. Esta casa foi envolta em nuvens, dizem, para que os homens não pudessem descobri-la. Mas o que são essas nuvens, senão os rituais e símbolos sob os quais está oculto o grande arcano, aquele mistério indizível que todo verdadeiro maçom deve buscar se quiser se tornar na realidade um príncipe do segredo real? Com o tempo, Rosenkreutz reuniu 8 membros em sua presença. Cada um deles viajou para diferentes países para adquirir conhecimento e entender diferentes culturas e práticas, retornando anualmente à Casa do Espírito Santo para compartilhar seus aprendizados. Quando Rosenkreutz morreu aos 106 anos, seus irmãos o enterraram em uma câmara de 7 lados dentro da Casa do Espírito Santo. Essa câmara, cheia de símbolos mágicos e imagens alegóricas, tinha no centro um altar com o corpo preservado de Rosenkreutz. A Fama Fraternitatis nos diz que o túmulo de Rosenkreutz foi descoberto 120 anos após sua morte, iluminado por um sol artificial.
Os irmãos encontraram, entre outras coisas, um compêndio do conhecimento de Rosenkreutz, inscrito no misterioso livro M. A descoberta do túmulo foi vista como um sinal para tornar pública a existência da Ordem Rosa Cruz, marcando o início da disseminação das ideias e ensinamentos Rosacruzes. A câmara repleta de símbolos representava a vasta sabedoria acumulada por Rosenkreutz e seus irmãos. Alguns ocultistas, como Rudolf Steiner, Max Heindel e Guy Ballard, afirmaram que Rosenkreutz reapareceu mais tarde como o Conde de Saint-Germain, um cortesão, aventureiro e alquimista que supostamente morreu em 27 de fevereiro de 1784. Steiner certa vez identificou a pintura Um Homem em Armadura, de Rembrandt, como um retrato de Christian Rosenkreutz em uma manifestação do século XVII. Embora a história seja bela e lendária, levando a muitas direções especulativas, seu significado simbólico é igualmente fascinante. Lembre-se de que esta narrativa é baseada nos manifestos Rosacruzes. A história dos manifestos é geralmente entendida simbolicamente, como era comum nos textos herméticos e alquímicos da época. Embora os manifestos não mencionem expressamente os anos de nascimento e morte de Christian Rosenkreutz, algumas passagens sugerem o ano de 1378 como seu ano de nascimento. Acredita-se que ele viveu até os 106 anos, morrendo em 1484, e que a ordem foi estabelecida por volta de 1407. No entanto, esses números são interpretados simbolicamente por muitos estudiosos do ocultismo, que os veem como pistas para os iniciados. Essa interpretação é reforçada pelos manifestos, que afirmam claramente: falamos a vocês por parábolas, mas gostaríamos de trazê-los à correta, simples, fácil e engenhosa exposição, entendimento, declaração e conhecimento de todos os segredos. Por exemplo, a tumba de CRC é descrita na Fama Fraternitatis como uma câmara de 7 lados, com 10 símbolos ou figuras inscritos em cada uma de suas 7 paredes. Esses símbolos não são descritos na Fama Fraternitatis, mas foram posteriormente utilizados pelos membros da Ordem Hermética da Aurora Dourada para desenvolver seu simbolismo e rituais. Na verdade, a estrutura de graus original da Aurora Dourada foi fortemente inspirada pelo Rosacrucianismo, e os fundadores da Aurora Dourada eram mestres maçons e membros da Societas Rosicruciana in Anglia. Vamos explorar isso em outro vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal. De qualquer forma, a natureza metafórica dessas lendas confere uma aura nebulosa às origens do Rosacrucianismo. A abertura do túmulo de Rosenkreutz é vista como uma referência aos ciclos da natureza e aos eventos cósmicos, bem como a abertura de novas possibilidades para a humanidade, decorrentes dos avanços dos séculos XVI e XVII. A peregrinação de Rosenkreutz, por sua vez, parece aludir às etapas da transmutação da grande obra, como as lendas do Santo Graal, descrito por Wolfram von Eschenbach como o Lápis Exilis, guardado pelos Cavaleiros Templários, ou a Pedra Filosofal dos Alquimistas. O Lápis Exilis, tal como a cripta de Rosenkreutz, está localizada no interior da Terra, segundo a lenda, lembrando o lema alquímico Vitriol, visita interior a terrae, rectificando in venis occultum lapidem, que se traduz como visite o interior da terra e retificando encontrará a pedra oculta. O significado dessa frase é o seguinte: visite o interior da terra, representa um convite à introspecção e autoexame, onde a terra simboliza o próprio eu ou a vida interior, incluindo a mente inconsciente. Retificando sugere o processo de correção ou purificação, onde o indivíduo, após um exame profundo de si mesmo, deve corrigir erros, fraquezas ou falhas, através do crescimento pessoal e da disciplina espiritual. In venis occultum lapidem significa encontrarás a pedra oculta, representando o objetivo final do processo alquímico, alcançar a pedra filosofal, que aqui simboliza a autorrealização, iluminação ou transformação interior, comparável ao estado de sabedoria, paz ou compreensão superior.
Assim, os Rosacruzes eram praticantes da alquimia espiritual e deixaram uma marca indelével na maçonaria. Dois ritos maçônicos inspirados no rosacrucianismo surgiram no final do século XVIII. O rito escocês retificado, popular na Europa Central, e o rito escocês antigo e aceito, onde o 18º grau é chamado de Cavaleiro da Rosa Cruz. De acordo com Manly P. Hall, a doutrina secreta que permeia os símbolos maçônicos e a qual o corpo maçônico invisível se dedica, tem sua origem em três ordens antigas e exaltadas: os artífices dionisíacos, os collegia romanos e os Rosacruzes árabes. Em seu livro Lectures on Ancient Philosophy and Introduction to the Study and Application of Rational Procedure, Hall escreve: os mistérios do Egito e da Pérsia, preservados no deserto árabe, chegaram à Europa através dos cavaleiros templários e dos Rosacruzes. O Templo da Cruz Rosa em Damasco guardava a filosofia secreta da Rosa de Sharon. Os cedros do Líbano ainda mantêm o misticismo da antiga Síria, e os derviches, apoiando-se em seus bastões entalhados e enganchados, ainda meditam sobre as instruções secretas perpetuadas desde os dias dos 4 califas. Dos recantos ocultos dos místicos sufis, a antiga sabedoria encontrou seu caminho para a Europa. Vários Rosacruzes iniciados foram trazidos do continente para a Inglaterra, onde permaneceram por algum tempo, desenvolvendo o simbolismo da maçonaria e incorporando nos rituais da ordem os mesmos princípios e filosofia divina que formaram a doutrina interior de todas as grandes sociedades secretas desde os tempos dos mistérios eleusinos na Grécia. Os mistérios de Eleusis continuaram no cristianismo até o século VI d.C., depois do que passaram para a custódia dos árabes, como evidenciado pela presença de símbolos maçônicos em monumentos muçulmanos antigos. Os adeptos trazidos da Europa Central para a Inglaterra eram iniciados nos ritos árabes, e através deles, os mistérios foram finalmente devolvidos ao cristianismo. Após a conclusão dos estatutos da nova fraternidade, esses iniciados se retiraram novamente para a Europa Central, deixando um grupo de discípulos para desenvolver a organização externa, que deveria servir como uma espécie de cortina para ocultar as atividades da ordem esotérica. Esta história, em resumo, pode ser construída a partir dos fragmentos de evidências disponíveis. Toda a estrutura da maçonaria é baseada nas atividades dessa sociedade secreta de adeptos da Europa Central, que o estudioso maçom descobrirá ser o elo definitivo entre a arte moderna e a sabedoria antiga. Essa irmandade secreta e interior de iniciados ainda existe independentemente da ordem maçônica? As evidências sugerem que sim. Mas esses augustos adeptos são os verdadeiros guardiões dos processos operativos secretos dos gregos, pelos quais a iluminação e a conclusão do indivíduo são alcançadas. Eles são os verdadeiros guardiões da palavra perdida, os guardiões do mistério interior, e o maçom que os busca e os descobre é recompensado além de qualquer medida mortal. Como você pode ver, o rosacrucianismo é muito mais do que apenas um mito. É uma das chaves principais para desbloquear a história do esoterismo ocidental. Não apenas isso, mas o rosacrucianismo teve um impacto profundo em nossa história e na formação da sociedade moderna, quer estejamos cientes disso ou não. Ele marca uma bifurcação no caminho do desenvolvimento da espiritualidade moderna. Embora à primeira vista se possa pensar que esta lendária escola de mistério se desvaneceu na história, seus ensinamentos e práticas continuam a ser compartilhados com aqueles que buscam a iluminação. Mas cuidado com aqueles que afirmam ser os descendentes dos Rosacruzes. Muitos falham em compreender sua história e, envoltos em um ar de arrogância, adaptaram fragmentos desse conhecimento em práticas da nova era que não ensinam as lições fundamentais. E essas lições exigem que se purifique a alma, abraçando a compaixão, aceitando o conhecimento universal, desejando curar e proteger e promovendo o desenvolvimento espiritual. Somente quando todos esses princípios forem adotados e abraçados com um coração puro, alguém poderá realmente se considerar um seguidor dos Rosacruzes. Com tudo isso em mente, cabe a você conectar os pontos, companheiro místico.
Lembre-se de que esta é apenas uma introdução aos mistérios Rosacruzes e faz parte de uma série maior sobre o assunto. Estou ansioso para ouvir sua opinião. Você acredita que Christian Rosenkreutz realmente existiu ou sua história é apenas uma alegoria usada para explicar a origem da ordem? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Estou ansioso para ouvir suas opiniões, companheiro místico. Se você quiser mergulhar mais profundamente no mundo da sabedoria antiga e do esoterismo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos reveladores. E se quiser apoiar minha missão de desenterrar e decifrar os ensinamentos esquecidos dos mistérios antigos e o conhecimento criptografado do esoterismo ocidental, considere se inscrever e deixar seu like. Até a próxima vez. Continue buscando a luz.